Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é uma pessoa que já entendeu que a positividade gera prosperidade e não ao contrário. Hoje eu quero falar com você especificamente, profissional liberal, ou você que é um pequeno empresário, você que é o seu urgência, você que é o eu negócio, esse programa de hoje é especial para você. Por quê? O que eu vou conversar com você? Exatamente isso, como pequenos profissionais liberais ou pequenos empresários podem alcançar a produtividade com uma metodologia chamada reprogramação comportamental positiva. Então é específico para você. A reprogramação comportamental positiva pode ser a reprogramação cultural produtiva que a tua empresa tanto necessita, ou que o teu negócio necessita, ou que você necessita. E o caminho é esse, eu sempre falo, é a positividade que gera a prosperidade e não ao contrário. Então eu quero falar com você, trabalhador, você empresário, você gestor, você que lidera algum tipo de negócio, para que você entenda o que as multinacionais gigantescas que são bem-sucedidas e que ficam cada vez mais bem-sucedidas estão fazendo. E eu quero deixar claro para você, o que eles fazem, vocês também podem fazer, independente de qualquer coisa, com um investimento bem menor do que eles têm, e com uma realidade muito fácil de ser transformada. E é isso que eu quero falar com você. Então, se você já percebeu que as grandes empresas, os grandes escritórios e até mesmo todas essas instituições, elas já entenderam que a felicidade e a positividade que traz resultados. Eu já tive experiências onde eu fui conhecer o Google em Santa Mônica, lá na Califórnia. Fui conhecer o Google em São Francisco, a sede mesmo deles, aonde é. E você já entra. Isso eu estou falando em 2009, e a gente está em 2025. Presta atenção no que a gente viveu lá e o quanto isso deve ter progredido, deve ter melhorado ainda mais. O que eu estou falando para você? Eu entrava lá, o ambiente de bem-estar era claro. E eles já sabiam que gerando bem-estar para os funcionários têm uma fisiologia dentro do corpo liberada, e aí eles têm muito mais tesão para produzir. Tinham pessoas que ficavam 18 horas dentro da empresa, inclusive teve lugares, se aqui no Brasil tiver, lá nos Estados Unidos tiver sindicato como tem no Brasil, eles iam para cima, por quê? Eles estavam trazendo tão bem-estar para as pessoas que as pessoas se sentiam melhor ficando na empresa do que na própria casa. Olha que loucura. Então, você tem que entender, a positividade, ela não é somente uma ideia romântica, você tem que entender que vai além de uma motivação barata. A positividade é algo que realmente é uma estratégia que aumenta a produtividade e a prosperidade. E o que os dados dizem? Aí eu vou falar para você, antes de eu dizer para você os dados que estão tão significativos, eu peço para você começar agora, já curtir essa aula, comentar, interagindo comigo dentro da demanda que eu vou lhe trazendo, porque são informações que realmente vão despertar o teu novo nível de consciência para o sucesso que você tanto deseja, mas que você vem sempre se comportando da mesma forma e tendo sempre os mesmos resultados. Chegou a hora de fazer diferente, né? Então, curta, comente, se inscreva já no canal, dê um like, vamos começar a ganhar mais relevância. E você fazendo isso, o bem que você faz é o bem que retorna para você. Isso tem muito a ver também com a positividade que gera prosperidade. Porque aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe, uma lei universal. E eu quero deixar para você, então, claro, o que é que faz a diferença, qual é a diferença entre as empresas e o que os dados dizem, né? Então, você pega o seguinte, o que eu preciso entender? Qual é a diferença entre essas grandes empresas e você? É justamente esse entendimento que o bem-estar, se eles soubessem que escravizar seria algo que era produtivo, eles iam dar um jeito para fazer isso acontecer. Mas cada vez mais está comprovado que não é sobre isso. Não é só sobre fazer algo que os caras se tornam produtivos. E a gente está vivendo num colapso de pessoas ansiosas, depressivas, com burnout, porque as empresas do Brasil não entenderam o que é o ditado que já está sendo
compartilhado pelas grandes empresas multinacionais. A gente precisa sim ter a competência de gerar um bem-estar muito maior. E qual é a diferença entre você e essas empresas que já entenderam? É que você acha que é do couro que sai a correia, é do castigo, é da chibata, é de falar bravo, é que você tem que estar estressado, você tem que fazer uma entrega e não sei o quê. Quanto mais você fica desse jeito e o seu time estressado, mais improdutivo eles se tornam. E eu vou te dizer agora que todo esse caos, toda a tua receita, toda a tua situação que você está vivendo, ele tem um tipo só de responsabilidade, a tua ignorância, ou seja, de você não saber que você tem novos meios e novas formas de atingirem novos resultados. E a palavra master agora sim é a positividade que gera prosperidade. E eu já vivo nessa jornada há anos e eu vou compartilhar com você coisas bem simples que você precisa entender. Por isso que a reprogramação comportamental positiva, ela vem sendo sedimentada, porque a base dela é em dados bem realistas. E você quer saber o que é que tem acontecido nessas situações que Harvard comprovou, Oxford comprovou. Eu tenho aqui inúmeros livros, todos eles que são embasados em grandes empresas. E o de acordo com Harvard Business Review, que é uma publicação que vem constantemente sendo atualizada, empresas com uma cultura positiva e o foco no bem-estar tem 31% a mais de resultado na produtividade, 37% a mais de pessoas que trabalham com vendas acabam vendendo mais. E eu vou te dizer mais. Existe um teste que a gente faz, né, para saber o nível da positividade, saber o nível médio da empresa. Tudo isso você precisa ter uma sabedoria para ter uma condução e uma orientação para que você possa, primeiramente, dentro de uma ótima notícia que eu te dar, a felicidade e a positividade é treinada. É isso que você tem que saber, ela pode ser desenvolvida dentro da tua empresa, através de você, e assim a gente multiplicar através de cada um dos colaboradores. É sensacional isso. Existe um processo, óbvio, que precisa ter uma condução, uma metodologia, e aí os estudos todos, eles mostram que a neurociência aplicada, justamente o envolvimento de uma neuroplasticidade, que é uma nova construção cerebral, a gente precisa ter envolvimento que gera, com comprometimento, que gera resultados consistentes. E todos esses dados aqui, você também tem um que aponta muito forte, que é pela uma instituição fortíssima de psicologia lá nos Estados Unidos, que fala que 85% dos funcionários que são mais felizes e positivos, eles são muito mais eficientes na resolução de problemas, porque pessoas tristes, depressivas, negativas, só aumentam a zica, você já percebeu? Então eu quero que você entenda que pessoas positivas, felizes e prósperas ao nosso lado vai melhorar os nossos resultados. Inclusive tem na Gallup, uma das maiores empresas de pesquisas do mundo, já apontou que equipes com mais engajamento é porque as pessoas são muito mais positivas e bem treinadas. E naturalmente essas empresas são 23% mais lucrativas do que as outras empresas. E uma coisa importante, que a gente está vivendo no caos. Né? O Brasil é o número 1 no caso em ansiedade, número 4 em depressão, o quinto maior caso de pessoas que tiram a sua própria vida. Então você tem que ter uma noção clara do quanto que você é responsável também, não só para impactar os seus resultados, o quanto você vai ser benéfico para a sociedade, até mesmo para os teus filhos. Porque pessoas ao teu redor mais felizes e positivas, a gente vai construir um mundo melhor. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre a apologia da construção do mundo melhor, é sobre a apologia da construção dos teus resultados. Dados estão aí e eles não mentem. Tá? Você pode pesquisar cada uma das coisas, inclusive na legenda aqui desse vídeo eu vou deixar cada uma dessas referências bem claras para você poder pesquisar e validar. Então não sou eu que estou dizendo, são os dados, são as empresas, são os resultados. Olha para os teus resultados e olha para os teus comportamentos e o comportamento da tua empresa e dos teus funcionários. Quanto mais reclamação, mais você clama novamente. Reclamar é clamar de novo. Então é algo tóxico.
Você precisa entender isso, que você precisa se libertar, você precisa treinar o teu inconsciente até ele virar consciente e você fazer comportamentos claros, óbvios e intencionados dentro da positividade que gera prosperidade. E aí, essa diferença que vocês têm aqui entre uma pequena empresa como você, ou um pequeno empreendedor, ou você que é um advogado, você que é um médico, você não sabia disso. Porém, agora você está sabendo que existe a possibilidade de você aplicar isso na tua própria vida, em si mesmo e naturalmente na equipe tua que trabalha. Então, a boa notícia é que existe hoje a reprogramação comportamental positiva, que é a metodologia que eu fiz e já impactou milhares de pessoas e empresas, está extremamente acessível para você. Então, seja você no nível profissional liberal, um pequeno empresário, o líder de uma pequena equipe, você pode sim atingir o mesmo nível de performance do que todas essas empresas que eu acabei de falar para você, que eles já sabem, já praticam e têm intencionalidade disso, construindo cada vez mais isso, seja oferecendo recursos, como fui lá no Google, que tinha parte de refeitório com chefes renomados, criando uma ambiência muito mais bacana. Eles tinham parte onde as pessoas poderiam ter um ócio produtivo, eles deitarem, relaxar, fazer um joguinho de videogame. Só que todos eles, mesmo com essas aparentes distrações, eram gatilhos para a liberação de dopamina, de serotonina, de neurotransmissores que facilitavam a pessoa se sentir melhor e naturalmente achar soluções que elas estavam emperradas. Então, existe sim a forma da gente mudar a tua cultura. E eu vou falar para você, eu, como Gustavo Hohendorf, eu vivi isso em primeiro lugar, para depois eu criar a metodologia. E eu sempre fui uma pessoa extremamente positiva. Pode ser que você se considere positivo também, mas estatisticamente tem um estudo de Harvard que aponta que de cada 4 pessoas, 3 são negativas. Ou seja, 75% da população mundial tem este comportamento tóxico negativo. E o que é a toxicidade da negatividade? É que te impede de você explorar um novo. O negativo, ele te retrai, ele te impede de você permitir ver até mesmo essa informação que eu estou lhe trazendo, validada e muito bem clara. Você fala, não, não é verdade. O ceticismo, a falta de vontade, o padrão repetido, negativo, tudo isso te prende e você nunca mais vai acessar fatos e dados e novos resultados, se você não se permitir a ver. A positividade é gostosa e é um fluxo que tem uma inteligência por detrás, onde você começa a usar pequenas ferramentas comportamentais. Você vai usar o teu corpo, que é um mecanismo que quando você souber usar a respiração, ativação, tom de voz, postura, tudo isso ele já vai ativar instantaneamente liberações hormonais. Você vai sair do estresse e vai vir para a criatividade. Você vai sair do estresse e vai vir para a solução. Você vai sair do estresse e vai vir para a positividade. O teu corpo é viciado no estresse, na ansiedade e na depressão. E a gente tem como criar um mecanismo de detox, mas é através de treino. Porque a gente só muda com o teu inconsciente, muda os teus resultados com treino ou trauma. Quando você sofreu um AVC, quando você sofreu um infarto, você vai mudar o teu estilo de vida. Pode perceber, as maioria das pessoas, alguns não mudam porque são inconsequentes, mas a grande maioria de cada 10 pessoas que tiveram um episódio traumático, elas tiveram a obrigação de mudar. E você não precisa ser traumatizado para mudar. Você só precisa ser consciente e entender que existe um caminho, e esse caminho já está traçado por mim, que eu vivi 30 anos da minha vida para eu fazer essa metodologia ser muito bem sucedida. O que aconteceu na minha vida? Eu comecei a perceber. Eu já tinha essa intencionalidade da positividade. E quando eu estou falando para você, você pode achar que você é positivo, mas os seus resultados vão me dizer realmente se você é positivo ou não. Por quê? Porque as pessoas dizem que são positivas por ego, por proteção. Não, eu sou positivo. Pô, de cada 4 pessoas, 3 serem negativas, a chance de você ser negativo é muito grande. E mais, somente 8% da população mundial na fase adulta se permanece positivo. Eu tenho uma notícia para te dar. Você sim foi positivo e feliz. Até os seus 7 anos de idade.
mesmo passando por situações extremamente desafiadoras na tua vida, relações abusivas, com escassez imensa, até os 7 anos de idade, sabe o que você fazia? Nos principais momentos da tua vida, você brincava feliz e era positivo. Aí depois dos 7 você começa a ganhar consciência um pouco do ambiente, comparar as coisas e perceber, ali começa todo um processo de soterrar a nossa felicidade, a nossa positividade. Então, a chance de você ser negativo e uma pessoa que é limitada é muito grande, porque os dados estão aí. Você pega nosso próprio dicionário, ele tem lá 4.500 palavras, quase 5.000 palavras, elas isoladas, 90% delas causam uma toxicidade na gente. São poucas as palavras que têm uma intenção positiva. Você pega as notícias no jornal, quais são as qualidades das notícias nos jornais? Conta para mim, quais são as notícias que você escuta das próprias pessoas que sempre estão começando a iniciar um bate-papo com você? Todas elas começam com algo negativo. Procure ganhar essa consciência. Todas elas perguntam, tudo bem, mas ninguém quer saber se você está bem. Aí você fala, não, tudo bem. Pô, viu o que aconteceu na política hoje? Você viu que mataram não sei quem? Ah, você viu que não sei o quê? Porra, a gente sempre está compartilhando o caos. E eu sei que a gente vive num mundo caótico, mas por que eu não posso ser um mensageiro da positividade e da prosperidade? Tanto é que eu encontro pessoas, se você me conhece, a primeira pergunta que eu faço é que as pessoas ficam desconcertadas, porque elas não têm noção de como responder algo positivo. Eu chego para as pessoas, independente de quem seja, pode ser desde uma pessoa bem simples na rua até uma pessoa extremamente elitizada, elas empacam para responder essa pergunta. Sabe qual é a pergunta que eu faço? O que você anda fazendo além de sucesso? Essa é a pergunta que eu faço para as pessoas e as pessoas param, cara, e tentem a refletir. Por quê? Tipo assim, eu tô fazendo sucesso? Como assim? É possível, né? Não sei o quê. Eu falo assim, tá vendo? Como você fica preso, você esperava o quê? Que eu puxasse um assunto com uma carga negativa? Nunca eu vou fazer isso. E aí, o que eu fui percebendo isso na minha trajetória? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Aos 19 eu tive que ser muito bem treinado para falar com médicos que eram os meus clientes. E eu não era médico, mas eu tinha que me portar como um grande conhecedor daquele conteúdo que eu estava levando para os médicos. E eu percebia que quanto mais positivo, mais feliz, mais sensato eu era, mais bons resultados eu tinha e o respeito deles eu alcançava. Olha que legal. Uma classe que é chamada de doutor, sem ter doutorado, é uma classe extremamente importante na sociedade. E eu vou te falar o seguinte, o que eu fui fazendo que foi me trazendo resultados positivos. Por exemplo, eu me formei em programação neurolinguística há mais de 20 anos atrás, quando as pessoas ainda nem sabiam o que significava isso. Eu sabia que existe um programa neurológico que, através do tom de voz, através da tua postura, através da qualidade das palavras certas usadas, você tem uma competência de criar conexões, de abaixar barreiras, de você mudar frequências cardíacas, de você mudar postura, de você mudar o ambiente. Mesmo de boca fechada, a neurolinguística tem muito também de microexpressão facial, de postura física, de tom de voz. E aí eu falo para você o seguinte, tudo isso está dentro de um pacote que eu fiz que chama-se, que é justamente o quê? Uma ferramenta que é um compilado das minhas experiências. Eu vivi como representante 15 anos. Quando eu entendi isso tudo, eu fui promovido a gerente de produto. Aí eu entendi mais um pouco. Eu fiquei 15 anos como gerente de produto, eu fiquei 3 anos como gerente de produto, aí eu fiquei 1 ano e meio como gerente de marketing, eu fui promovido de novo. E aí, com 1 ano e meio de gerente de marketing, eu cheguei à gerência nacional de vendas. Então eu fiz uma escalada que não foi instantânea. Foram 15 anos investindo, aí eu virei gerente de produto, aí eu virei gerente de marketing e gerente nacional de vendas. Eu podia continuar essa escalada profissional? Poderia. Porém, tem um detalhe à parte nessa história. O que aconteceu? Eu era representante em uma empresa e fui promovido a gerente de produto em outra. Algo atípico. Se você buscar entender de carreira profissional, você vai saber que é bem atípico. Mas tinha elementos que me
me permitiram a viver uma experiência como esse tipo. Por quê? Do todo o investimento que eu fiz, nas relações que eu construía sólidas, nas impressões que eu deixava sempre para trás positiva. Então as pessoas nunca esqueciam de mim. E aí, em momentos diferentes, as pessoas cruzaram novamente minha vida me dando oportunidades. E aí eu vou falar para você. Então eu estava em uma empresa, fui promovido em outra como gerente de produto. Aí eu fiquei 3 anos como gerente de produto, eu saí do nicho da indústria farmacêutica, fui para o nicho de bem-estar. Olha que legal, eu já via isso, já tinha, exalava a positividade. E aí remédio compra-se quem precisa, suplemento vitamínico compra quem quer. E aí eu já comecei a conduzir, eu comecei a entender, e nisso tudo eu fui fazer curso de hipnose, curso de Psyche, que é a chave que acessa o subconsciente. Porque lá no subconsciente mora todas as nossas demandas, moram as bênçãos e as maldições. E é através do treino que a gente consegue transformar isso, ou trauma. E o meu papel aqui é te treinar. E aí eu comecei a estudar tudo isso paralelamente. Eu escrevi livro, Pequena Atitude, Grandes Vitórias, que é um manual básico para você sobreviver bem. E se você quiser esse livro, se você está vendo até aqui agora, e você der um jeito de entrar em contato comigo, eu vou te mandar a primeira versão do Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que foi escrita há 20 anos atrás e que realmente abriu para mim uma porta, um portal gigantesco de sucesso. Porque eu estava escrevendo algo que eu vivi em um período quando eu ainda era representante, que é um manual básico para ser bem-sucedido na vida. E eu sentia a necessidade de compartilhar aquilo. E quanto mais eu compartilhava aquele conhecimento, mais abundância vinha para mim. Por isso que eu fui promovido. Por isso que, paralelo ao meu trabalho dentro do mundo corporativo, à noite eu comecei a dar aula na FGV. Então eu tinha me formado na faculdade, fui fazer MBA na FGV. E aí, dentro destas oportunidades, um cara veio me chamar: poxa, você nunca pensou em ser professor? E aí, essas competências todas de transferir informações, de compartimentalizar, de estruturar, tudo isso me ajudou a montar a metodologia da reprogramação comportamental positiva. Por isso que eu dava aula à noite, durante a semana, e durante o dia eu trabalhava, eu já era pai, treinava jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, onde você pode ver que a resiliência e a disciplina faz parte do sucesso. Então, eu sei fazer isso com as pessoas sem que seja pesado, sem que seja um compromisso tóxico. Pelo contrário, a gente trabalha a autorresponsabilidade. O autoconhecimento é a chave do sucesso, e as pessoas mesmo se engajam porque entenderam o papel dela. O que faltava para ela era só um orientador que dava as coisas de um passo a passo mastigado, um passo a passo estruturado. E aí eu falo para você que a reprogramação comportamental positiva é uma metodologia exclusiva que une neurociência, porque eu tenho informações que me permitem a trazer isso. E une a psicologia positiva aplicada na prática, porque eu tenho formações que me permitem fazer isso. E eu tenho resultados sustentáveis. É a gestão moderna de equipes com competências e atributos que vão além só de planilha ou de gráfico. Tem uma forma de treinar a auto-performance para que a pessoa se comprometa não só em entregar mais aí na tua empresa, mas você transformar também a casa dela. Porque o coraçãozinho que bate no peito dela, bate no CPF e no CNPJ. Você vai estar fazendo um trabalho além das dimensões que você possa imaginar. E quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. É uma benção atrás de benção. E a gente trabalha um desenvolvimento espiritual, independente de religiosidade. Porque as pessoas hoje estão muito líquidas, elas estão sem valores. E a gente consegue construir valores morais, espirituais, emocionais de uma forma estratégica. Então eu garanto para você, a reprogramação comportamental positiva, ela transforma ambientes pesados, cansados e improdutivos em culturas muito mais positivas, com pessoas mais engajadas e orientadas para resultado, com leveza, com satisfação, com entusiasmo. O que é um entusiasmo? É Deus em você. Você entendendo isso, você sempre vai perceber que ele sempre teve, mas você vira uma fonte de recursos inesgotáveis. Você acessa direto essa inteligência infinita. Você começa a usar o teu corpo, a tua mente e o teu espírito nas melhores versões dele, trazendo resultados que você nem imagina. E aí eu falo para você,
Existem exemplos reais que eu já trabalhei em diversas empresas. E aí tá aí, ó. Empresas que adotaram o princípio da reprogramação comportamental positiva já me relataram que houveram 60% de melhoria nos conflitos internos, porque a gente tem que entender que a comunicação gera ruído ou gera engajamento. A postura física, o tom de voz, uma expressão facial, um olhar, semina o teu cliente interno, o teu funcionário, o teu colaborador. Ó, colaborador é para colaborar com você e não para te atrapalhar. Só que a pessoa que mais atrapalha é você, líder, é você, dono. E aí você entende também que 40% da produtividade ela é aumentada em apenas 2 meses. Crescimento de 25% do faturamento em até 90 dias. É muito rápido o retorno para quem entende isso. E eu falo para você, se você comprar essa ideia, e você como dono, como líder, você ser um principal agente, tudo fica mais fácil para que a gente desencadeie a todos os seus colaboradores. Existe uma estrutura, uma inteligência, um programa que a gente vai vivendo, encaixando como se fosse peças de um quebra-cabeça perfeito, que no final você vai ver uma grande tela linda dos seus resultados. Tá? E é isso que eu quero que você entenda, que você tem um potencial gigantesco nas tuas mãos, desde que você tome uma decisão em entrar em contato comigo, que sou uma pessoa que, quando chegou na Gerência Nacional de Vendas, eu entendi, porra, como é que a minha vida foi bem sucedida? Como é que eu posso aplicar isso no dia a dia para os meus representantes performarem? Eu não era bonzinho só não, eu sabia que a positividade gera prosperidade, ponto. Então eu montei um plano estratégico e eu chegava como dono do meu negócio, como gestor, e eu tinha a equipe, eu chegava, vem cá, você vai estudar comigo essa semana este conteúdo aqui. E este conteúdo eu quero que você aplique no teu dia a dia. E a semana que vem a gente vai conversar sobre esse conteúdo e eu vou te dar mais um outro. E eu fui fazendo isso com todos os meus colaboradores. Fui fazendo isso com pessoas próximas de mim. Quando eu cheguei no número de 100 pessoas treinadas, muito bem treinadas por 10 semanas, porque a neuroplasticidade ela acontece, sabe quando? Quando a gente tem noção de pelo menos envolver-se por 8 semanas. Qualquer coisa que você fizesse, se você quiser aprender a dirigir carro, que parece algo impossível, 3 pedais, principalmente mecânico, não automático. Você tem 3 pedais para 2 pernas. Aí você fala, aperta onde, seta, o caramba, espelhinho aqui, espelhinho lá, um retrovisor, um para-brisa, caramba, o que eu faço? São tantas informações que você fez tão repetidamente que hoje você faz tudo isso falando no celular, mandando mensagem, o caramba, coisa que é hoje inapropriada, mas você faz um monte de coisa dirigindo, porque ele foi para o teu inconsciente capaz. E é isso que eu faço com a reprogramação comportamental positiva, para que ele entre para o teu inconsciente capaz, para o inconsciente capaz do teu colaborador, para que ele nem perceba mais, ele já é positivo. Aí as pessoas vão começar, puta, eu tô com um problema. O quê? Não, não tem problema não, a gente tem desafios. E aí, aquilo que não te desafia, não te desenvolve. Ou aquilo que te desafia te traz mais resultados. E aí a gente vê situações, cenários que estão caóticos, a gente começa a perceber que é possível nós sermos a paz do caos. A gente pode respirar de uma forma consciente, tomar decisões e atitudes de uma forma consciente, e a gente vê resultados rápidos. Por isso que eu compartilho com você esses resultados todos que eu já trouxe aí, que é muito importante para você, que eu falei aqui, ó, os exemplos reais, tá? Mas o mais importante de tudo é a volta do entusiasmo, é o tesão mesmo daquele seu funcionário, daquele teu colaborador, levantar e enfrentar o trânsito, enfrentar temperatura, enfrentar clima, enfrentar pandemia, para ir defender o teu negócio. Aí a gente começa a despertar um assunto que chama dor de dono. Cara, quem é comprometido como se fosse dono é a pessoa que mais entrega resultado. E você, com a reprogramação comportamental positiva, você desperta isso dentro da pessoa. Existe um caminho, você só precisa ativar. Existe já algo bem resolvido e traçado, não precisamos reinventar a roda. A gente só vai fazer essa roda girar mais rápido. Então, você merece sim produzir mais sem se esgotar.
Você precisa saber disso. E aí eu quero que você esteja cada vez mais comprometido com a positividade que gera prosperidade. E a primeira essência que você precisa se comprometer é com você. Você precisa investir em você. Porque você é o tom que será dado no ritmo da tua equipe, da tua empresa. E se você é um eu presa, então nem se fala, não vai depender de mais ninguém querendo fazer as coisas. Você vai ser o responsável pelo teu sucesso. Então todo o resultado que você não teve ainda, todo aquele desejo que você tem de conquistar as coisas, ele está intimamente ligado com as ações que você não fez. Então eu convido você e te provoco a conhecer a reprogramação comportamental positiva. No descritivo desse vídeo eu deixo lá meu site, as minhas redes sociais, tudo ali com conteúdo como esse que foi gratuito para você até aqui, para que você desperte a tua consciência. Existem caminhos que você pode traçar de uma forma como eu fiz 30 anos lendo mais de 1000 livros. Eu escrevi 7 livros, eu dei aula por anos, montei a metodologia. Você pode sim conseguir também o que eu consegui, e até mesmo muito mais, não tem problema. Só que você vai demorar muito tempo para conseguir isso. O que eu ofereço para as pessoas, na verdade, não é um curso, não é uma metodologia. Eu vendo para você tempo da tua vida, porque você vai ter tudo isso de uma forma compilada e você, no mínimo, vai se tornar muito melhor que eu, porque você já tem as tuas experiências, sejam elas ruins ou não, mas você já tem essas tuas experiências, a gente vai potencializar, ajustar as ruins para que elas fiquem melhor, por isso que reprogramação, comportamento a mente e o espírito, de uma forma positiva, expansiva e uma forma extremamente agradável para que você possa ter os resultados que você nunca teve até aqui. Então, se você realmente entendeu, eu quero que você se sensibilize agora, se analise. Se você sente que está cansado de lutar contra tudo, e realmente quer transformar a tua rotina, a tua equipe, a sua mente em uma máquina de realização com leveza, a hora é agora. Entre em contato comigo já e saiba mais sobre a reprogramação comportamental positiva, que reprograma a cultura positiva da tua empresa, tornando uma reprogramação cultural produtiva. E a positividade, ela foi criada para você. Na verdade, ela já é tua. Eu só faço meu papel de resgatar. Eu não ensino nada para ninguém, eu relembro tudo, eu oriento, eu mostro de uma forma muito mais suave o caminho. Então, quando a gente fica mais determinado, a gente se torna cada vez mais forte, mesmo que um pouco sobrecarregado. E aí as pessoas visionárias têm um caminho muito mais claro. Desafios vão sempre existir, problemas vão estar aí, só que você, com a positividade, é óbvio que você enxerga cenários diferentes, você tem comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Então, agora você tem um caminho. E agora cabe a você querer seguir esse caminho ou não. Por isso que eu aguardo o teu contato. Entre em contato de alguma maneira aqui, mande mensagem para mim. Tá aí as minhas redes sociais também, tudo é o Reprogramador, é no Instagram, é no TikTok, é aqui no YouTube, o Reprogramador. A gente vai reprogramar a tua vida por uma vida muito mais digna de ser vivida, que você merece. Você tem sim o merecimento para isso, só que você tem que ter as ações condizentes. Então, para que você haja condizentemente, entre em contato comigo. E você que entrar em contato comigo, independente de qualquer coisa, eu faço de alguma maneira o meu livro Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, na versão PDF, chegar até você gratuitamente, que é um manual básico de ser bem-sucedido, com uma estrutura bem simples, que você lê em 40 minutos. E esse livro mudou milhares de pessoas, assim como a minha metodologia mudou milhares de pessoas e milhares de empresas. Eu vou falar para você, chegou a hora de você se transformar. Só que para a transformação, existe uma palavrinha bem forte, que é a ação. Tem poder quem age. Aguarde teu contato.
Fiquem com Deus e sejam felizes, porque a gente nasceu para ser feliz e positivo e ter os resultados que a gente tanto deseja. Até breve.